Evangelho de Mateus, capítulo 20, nós vamos ler somente o versículo 1. Eu vou ler uma vez, depois a igreja lê mais uma vez, e na terceira vez a gente lê todo mundo junto, amém? Vamos ler? Quer dizer, eu vou ler, depois vocês lêem. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Todos juntos. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Amém. Obrigado, Senhor. Pode se sentar e dar uma salva de palmas para Deus. E preste muita atenção nessa palavra. Aqui é uma parábola que o Senhor Jesus estava dizendo. Jesus, ele fazia comparações para as pessoas que estavam ouvindo ele entenderem o mundo invisível. Então ele usava comparações de coisas visíveis para as pessoas entenderem as invisíveis. O apóstolo Paulo confirma isso no livro de Coríntios, falando que quando nós lemos a Bíblia é importante nós compararmos as coisas espirituais. Amém? Porque o universo já prega para nós. O universo, se não existisse nada escrito, o universo prega para nós. O jeito que tudo acontece, o sol que todo dia nasce, a chuva que vem para molhar a terra, fazer a semente crescer, o remédio que vem das plantas para você se curar, o alimento que vem para saciar sua fome, isso tudo mostra o cuidado de Deus e mostra que existe um ser inteligente que criou tudo isso. Se fosse uma explosão, a órbita terrestre não seria como ela é, girando direitinho em torno do sol. E aí a Bíblia vai dizer que Deus é o sol da justiça, e a terra girando em torno do sol representa para nós que toda a criação de Deus gira em torno de Deus. Amém? E a gente vai vendo toda essa situação, as estrelas dos céus e tudo, e a gente vê que a lua também é importante, as marés nas águas e etc. Então a natureza prega para nós, ela mostra para nós que há tempo de todas as coisas, que tem o tempo do frio, tem o tempo do calor, tem o tempo do outono que as folhas caem, fica tudo seco, mas tem o tempo da primavera que tudo volta a nascer de novo. Deus mostrando para nós que as coisas têm começo, meio e fim, mas quando chega o fim, tem um novo começo. E que o fim e o início de tudo isso é Ele. Então quando Jesus ele começa a falar do reino dos céus, ele fala assim: o reino dos céus é semelhante a um homem. Olha a humildade de Deus. Deus podia falar de uma coisa estratosférica, de uma coisa impensável, de uma coisa inimaginável, que não dá para a gente pensar. Mas ele diz: só o reino dos céus, lá o reino dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins, é semelhante a um homem. O que Deus nos ensina com isso? Ele está dizendo para nós: filhos, não procure coisas exorbitantes, porque o meu reino aparece em você. A Bíblia vai dizer em Coríntios que nós refletimos como um espelho a imagem de Deus. Se você pega um espelho e você aparece, ele vai refletir você do jeito que você é. E é assim que Deus quer que nós venhamos refletir Ele em nossas vidas. Só que às vezes o espelho está meio sujo. Você vai tirar uma foto, sai a sujeira, na foto aparece a sujeira. E você tem que limpar para sair bonitinho. Assim somos nós. Nós precisamos limpar a poeira. Às vezes nós não deixamos de ser espelho, mas estamos sendo espelho empoeirado, falta um cuidado maior, falta um carinho. E o espelho é uma reflexão tremenda, porque hoje é fácil a fábrica de espelho, mas na época deles, que era feito na mão, não era tão simples.
não era tão fácil. E o espelho dá trabalho para fazer, mas para você quebrar ele é a coisa mais rápida. E depois que você quebra o espelho, ele nunca mais volta a ser o mesmo. Então nós temos que cuidar do espelho de Deus na nossa vida, que é a nossa mente, que é a nossa alma, para que nós não sejamos quebrados, porque o espelho quebrado machuca. Mesmo se a pessoa tentar arrumar, às vezes entra um caco ali e machuca a pessoa, é as pessoas que estão estraçalhadas, mas o vidraceiro do céu vai nos moer e vai fazer vidro novo, espelho novo nessa noite. Então Jesus está querendo dizer assim, gente, o reino do céu você não tem que procurar ele lá longe, ele está em você. No Evangelho de Lucas, Jesus vai dizer assim, que o reino de Deus estava entre nós, mas que estará em nós. Ele estava falando isso através do Espírito Santo, amém? Então as pessoas buscam fora o que está dentro delas. A essência de Deus ainda está dentro de nós, porque no dia que essa essência ir embora, nós morremos. Então, quando ele fala o reino dos céus é semelhante a um homem, olha a humildade de Deus, olha a humildade de Deus. Eu vou falar numa linguagem bem simples para eles me ouvirem. O reino dos céus que vocês imaginam, aquela glória, os anjos, aquela coisa linda e maravilhosa, ruas de ouro, de prata e etc., é semelhante ao homem. E aí Deus vai dizer para nós em Gênesis, depois que ele cria tudo, a terra, os animais, as plantas, o sol, a lua, ele chega para Jesus e fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus olhou para o homem e já imaginou um plano para o homem, e esse plano era que o homem fosse a sua imagem e semelhança. Então eu não consigo crer em um Deus cabisbaixo ou derrotado, não. Eu creio num Deus vitorioso, que está sempre de cabeça erguida, e o homem tem que andar desse jeito, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Só que o que eu acho mais bonito é que aqui abre, uma vírgula e fala pai de família. A maioria de nós aqui somos pais e somos mães. O pai de família ou a mãe de família, que faz às vezes até o papel de pai, muitas vezes faz igual isso aqui, sai de madrugada. Ele saiu de madrugada para assalariar trabalhadores. O que isso quer dizer? Na época, quando alguém precisava de um trabalho rápido, ele ia para a fazenda, ele ia para o seu empreendimento, para negociar o salário do dia. Lembra do denário? Vocês lembram do denário que eu falo para vocês, que ela fala de um dia? E por que esse homem fazia isso? Porque ele tinha uma coisa para cuidar, que se não tivesse um homem lá para fazer, trabalhadores, profissionais para fazer, o pão não ia chegar na mesa dele, o sustento não ia chegar dentro de casa. Então ele saía de madrugada, não porque ele queria ficar longe de casa, ou falar, nossa, que delícia acordar de madrugada, não, mas porque ele sabia, as minhas crianças têm fome, elas precisam comer, então eu vou logo cedo, para que de tarde eu tenha tudo preparado para elas comerem, para eu voltar cheio de coisas para elas comerem. E esse sacrifício nós fazemos com todo amor, quando é para os nossos filhos. Então esse sentimento Deus trouxe para dentro de nós, para nos ensinar como é o sentimento dele. Só um fragmento do que ele sente por nós. E esse pai de família é o próprio Deus, Quando ele saiu de madrugada, foi antes de o sol nascer. Vai vendo onde Deus vai nos levando. Eu não escolhi palavra. Quem entrou no meu Insta ou no meu Face viu que eu postei esse versículo hoje de manhã, que Deus está falando comigo nesse versículo desde manhã. Aquele versículo eu faço a montagem com o site da Bíblia Online, mas não é versículo aleatório que eu encontro, é o que Deus põe para mim compartilhar, e aquele versículo vai falar com alguém no começo daquele dia. E assim foi. Deus é o pai de família, porque já existia o céu, já existiam os anjos, já existia Jesus.
mas ainda não existia o sol. Então, antes que houvesse dia, ele vai dizer lá nos profetas: antes que houvesse dia, eu sou. E ele vai dizer ainda mais, que antes da gente nascer, ele já pensou em nós. É isso aqui, é o levantar cedo de madrugada, é o significado dessa palavra. Antes de ele nos criar, ele já sabia que a gente ia errar, que a serpente ia enganar. O diabo pensou: poxa, consegui tomar posse do mundo, mas ele não sabia que Deus já tinha um plano para salvar todo mundo, porque Deus é pai de família, e você é família desse Deus. Esse Deus maravilhoso, Deus Pai, aquele que antes de se mostrar como Deus, se mostrou como Pai. Ele, através de Jesus, disse assim: se um filho pedir pão, mesmo vocês sendo maus, vocês não vão dar pedra. Pode observar, gente, às vezes a pessoa é ruim, às vezes é um assaltante, às vezes é um assassino, um ladrão, mas na maioria, não todos, quando o filho pede uma coisa, ele está ali e dá aquilo que o filho quer. E aí a gente pensa: imagina esse Deus maravilhoso. E aí o mundo vai desenrolando, a gente vai vendo que algumas pessoas perderam a essência de ser imagem e semelhança, se deixaram ser um espelho quebrado, e então às vezes abandona o filho, abandona a filha. Aí esse Deus maravilhoso vai dizer para essas pessoas no livro dos profetas: ainda que a mãe esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Lembra que Deus, ele sempre cuida, e ele sempre tem esse carinho por nós. Então, quando você lembrar que você errou, lembra que no dia que o teu filho e que a tua filha errou, e que você não guardou o ódio, não guardou a raiva no teu coração, porque assim é Deus também. Deus não é rancoroso. Se Deus fosse rancoroso, todos nós estaríamos perdidos. Deus não é frustrado, Deus não é decepcionável. Ele sabe muito bem os caminhos de cada um. Ele sabe cada batida do coração que você dá. Jesus diz que até os nossos cabelos são contados. Então Deus está sempre de olho em você, porque Ele é Pai. Quando esse pai de família saía cedo para ir trabalhar, os filhos estavam em casa dormindo. Sabe o que isso quer dizer? Enquanto você dorme, Deus está trabalhando por você ainda. Acontece que ele saiu para assalariar trabalhadores. Esses trabalhadores, aqui há vários, a gente podia trazer isso em muitas interpretações, mas aqui eu vejo os anjos de Deus trabalhando por nós. Eu lembro o dia que eu fui trocar a roda do carro, e o carro caiu, segurou. O carro foi a roda que Deus tinha me revelado para segurar, senão não estaria com os meus braços perfeitos aqui. O David falou para mim assim: Rodrigo, vou ter que marcar um dia para contar os meus testemunhos na igreja. David, você, eu já vou ter que gravar um DVD mesmo, DVD do David, de tantas obras que Deus fez na vida dele. Quando Deus chega para Abraão e fala: Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, se é que você pode, assim vai ser a tua descendência. Deus está dizendo para nós: conta as estrelas se você pode, são os planos que eu tenho para a tua vida. De dia você não vê a estrela, mas ela está no céu. Às vezes você não vê o que Deus tem para você, mas isso não significa que Ele não tem, só significa que não anoiteceu ainda. Lembra quando Deus levou o povo no deserto? De dia, Deus precisava colocar uma nuvem para o sol não queimar eles. Era o melhor protetor solar, o protetor solar de Deus. Não deixava. E de noite é muito frio o deserto mesmo, fica abaixo de zero. Aí Deus colocava a coluna de fogo, não era só para iluminar, era para esquentar eles. Deus vai trazer o fogo do Espírito Santo sobre a tua vida. Acontece que então
Quando nós queremos entender as coisas de Deus, nós temos que olhar para a família. E nós somos uma família de Deus. Infelizmente hoje tem muita banalização. Hoje é normal chamar as pessoas de irmão. Até o povo do mundo. Ah, tá bom, irmão, não sei o que, irmão. Mas a gente está chamando irmão com o significado que o irmão realmente existe. Sabe quando eu dou, irmão, a paz do Senhor Jesus, irmão? Será que eu estou realmente sentindo de todo o meu coração, poxa, esse aqui é meu irmão, é filho de Deus também? É essa paz de Jesus que nos faz ser filhos, mesmo tendo pais da terra diferente, mas tudo começou no Pai, que é Deus. Então nós temos que ter esse carinho de Deus dentro de nós, temos que ter esse amor de pai de família. O pai de família, que eu acho na Bíblia um dos melhores, foi José, o pai de criação de Jesus. Porque José, ele aceitou a missão que Deus deu para Maria. Ele aceitou a missão. Ele pensou em sair fora, mas quando o anjo chegou para ele e conversou com ele sabia ouvir a voz de Deus, e ele aceitou aquela missão. Então a pessoa, para estar do nosso lado, ela nunca vai nos empurrar para fora da missão de Deus. A pessoa que está conosco, ela nunca vai nos afastar. Se veio de Deus, ela nunca vai tirar nós do propósito que Deus tem para a nossa vida. José cuidou de Jesus. Eu não sei se vocês sabem, José era muito mais velho do que Maria. Vocês sabiam que José, ele morreu até no começo. Quando Jesus morreu na cruz, José já tinha morrido. Quem sabia disso? Ela era viúva. Por que a Bíblia não chama ela de viúva? Porque a mulher só era considerada viúva se ela fosse uma viúva sozinha, se não tivesse um filho de maior para cuidar dela. Você pode confirmar isso na Bíblia, que o apóstolo Paulo diz que não era para cadastrar na igreja como viúva, que era uma assistência social que tinha na igreja, aquelas que ainda tinham filhos grandes que podiam cuidar delas. Acontece que então, esse José, quando o anjo falava para ele assim: olha José, estão querendo matar a criança, pega o menino e a mãe dele e vai para o Egito. José acordava igual esse pai de família aqui, de madrugada, arrumava Jesus, arrumava a Maria e falava: vamos. Ele estava agindo como protetor. E o que isso tem a ver com essa palavra? Deus é o pai de família, maior e melhor do que José, e ele protege você. O inimigo pode preparar um laço, ele pode fazer uma estratégia para te pegar, mas Deus te pega e te guarda, te livra, te leva para onde o mal não pode te tocar. 1000 cai do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você permanece de pé, porque Deus te protege. Depois, lá, o anjo falou: não sai de lá, até a hora que eu falar para você. E lá ficou o pai de família José, com Maria e com Jesus. Mas José amava Jesus, porque ele foi o segundo crente. Quem foi o primeiro crente? Quem sabe me dizer? Quem foi a primeira pessoa que aceitou Jesus na terra? Maria. E o segundo foi José. São os primeiros cristãos. Por isso que nós lembramos deles em todos os cultos. Jesus mandou lembrar de Maria, irmã de Lázaro, mas não seria justo lembrar dela, que fez um ato preparando ele para a crucificação, e não lembrar daqueles que fizeram um ato para a vida dele na terra. Amém? Por isso nós lembramos deles, tá? Acontece que então depois o anjo apareceu de novo para José. Sabe o que isso quer dizer? O anjo de Deus, o trabalhador de Deus, sempre aparece para aquele que é pai de família, para aquele. Eu aqui como pastor também sou pai de família. Quantas vezes acontece uma coisa ou outra e eu fico chateado, mas eu não fico com raiva de vocês. E quando vocês veem eu bravo e dando uma repreensão, não é porque eu odeio vocês, ao contrário, é porque eu amo vocês. Eu quero que vocês se desenvolvam na presença de Deus.
Se o pai de família vê a criança comendo chumbinho e ele não briga, fala: menino, para com isso, a criança morre. Se o pastor deixar o filho fazer o que quer, morre espiritualmente. Por isso que aqui nós somos chatos, porque eu quero você vivo espiritualmente. Não adiantava a igreja estar lotada de gente perdida. Jesus disse que poucos encontram o caminho da salvação. Eu quero fazer parte desses poucos, mas eu não quero fazer sozinho. Eu quero que você esteja lá comigo também. E na hora o filho fica com raiva do pai. Meu pai me bateu, meu pai puxou minha orelha, meu pai não me deu. Poxa, estava tão gostoso aquele veneno que eu estava comendo. Mas depois ele entende. E principalmente quando ele vira pai, ele fala: poxa, agora eu entendo meu pai. Assim é Deus conosco. Assim é o pastor conosco, assim é nós dentro de casa, irmão. Se nós entendermos isso, nós entendemos tudo. Por isso que eu sempre digo: o salvo, aquele que é salvo, ele não precisa morrer para viver o céu, porque o reino dos céus é semelhante ao homem. Ele já começa a viver o céu aqui na terra. Por isso que eu falo: a minha casa tem que ser um pedaço do céu. O meu lar tem que ser um pedaço do paraíso. O mundo pode estar se acabando, mas a minha casa tem que ser uma paz. Então, olha aqui, ó, tanta coisa linda que Deus falou para a gente em um versículo só. O pai de família. Por isso Jesus disse: um só é o vosso Pai que está no céu, e todos vós sois irmãos. Ele não fez distinção do japonês, do boliviano, do negro, do branco, do olho azul, do olho preto. Ele não fez distinção. Todos vós sois irmãos. E aí entra a batalha espiritual. Como pode um Deus tão bom e maravilhoso ser proibido de ser adorado em alguns países? Como pode as pessoas terem que se esconder por uma coisa tão maravilhosa, que se todo mundo seguisse, ninguém ia matar ninguém, ninguém ia roubar ninguém, ninguém ia atrair ninguém. Se todo ser humano compreendesse isso aqui, não precisava, irmão, mais nada na terra. O mundo ia ser um paraíso, ia virar o Éden de novo. Mas como nem todo mundo quer, Deus escolheu você, porque você tem capacidade de ser isso que Deus falou nessa noite. Você tem capacidade. Olha a palavra forte que Deus me deu aqui para falar para você. Eu nunca falei isso para ninguém. Deus deu para nós nessa noite. Deus te deu a capacidade de ser o céu na terra. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, quando você for repreendido por Deus, aceita a repreensão como filho. Obrigado, Pai. Hoje mesmo eu já tomei uma. Acho que hoje eu tomei umas 3 de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Eu agradeço a Deus. Eu tive um pastor muito rígido, o pastor José Feitosa. E ele foi o meu pastor mais rígido que eu tive na vida, foi ele. Mas foi o pastor que eu amo muito, que eu aprendi, foi o que mais me ensinou coisa com esse pastor José Feitosa. Foi o que eu mais vi. Também aconteceu umas coisas que eu nunca vi em lugar nenhum. Homem firmado na palavra. E ele dizia para os irmãos: casei com a minha esposa e nós nunca dormimos de mal um do outro. Nós fizemos um voto entre nós, que nós podíamos brigar durante o dia e ficar sem falar de quê, mas antes de dormir tem que pedir perdão um para o outro. Naquela época não existia o WhatsApp. Naquela época não ficavam olhando as redes esperando. Tinha que ser olho no olho. Amém? E ela já com o cabelo branquinho. E ele falava: pode perguntar para ela se não é verdade. Homem de Deus e mulher de Deus. Você vê, era da igreja Deus é amor. E ela nunca falava em línguas estranhas. Ela ficava triste uma vez, ela estava chorando. Por quê, irmão? Porque eu não sou batizado com o Espírito Santo. Mas falta de sabedoria, né? Porque ela tinha o Espírito. Se tinha alguém naquela igreja que tinha o Espírito Santo, era ela. Uma pessoa mansa, calma, sábia em tudo o que fazia. Mas só porque não falava em línguas, pensava que não tinha Espírito Santo. É porque Deus não queria usar em línguas. Mas era uma pessoa que quando orava, o céu abria. E olha como Deus é família. Eu li isso hoje, 1 Pedro 3,
Deus falando para o casal não ficar brigado. E Deus falava assim: para que as vossas orações não sejam impedidas. Então Deus é tão família que se o casal ficar brigado, Deus não escuta a oração. É como se Deus estivesse falando assim: não, filho, eu não vou, enquanto você não fizer as pazes com a sua esposa, com o seu marido, eu não vou, vai ficar, não vou. E aí a pessoa pensa que é o diabo, porque infelizmente tem muitos crentes, irmão, que só pensam no espírito ruim. Muitas pessoas até evitam de vir na igreja. Vou na igreja, só fala do coisa ruim. A pessoa tem medo de vir para a igreja às vezes, porque acha que na igreja só fala do coisa ruim. Mas não, nós temos que aprender com Jesus. Na Bíblia, Jesus foi o pregador que mais falou de demônio. Quem sabia disso? Mas se não vê ele toda hora falando. Aqui a palavra que ele falou: o reino dos céus é semelhante a um homem, um pai de família. Por que as pessoas às vezes não aceitavam o que Jesus falava? Por causa dessa humildade. Deus me deu uma repreensão acerca de uma coisa que eu estava pensando em fazer. E olha, eu lavando louça e orando, e Deus falando comigo, né? Porque orar não é só você dobrar o joelho, orar é você andar com Deus. Estou lá lavando a minha louça, e aí Deus falou para mim assim: Rodrigo, por que você quer tantas coisas, se Jesus, quando veio na terra, aceitou ser só marceneiro? Irmão, aquilo me deu um tchum na minha cabeça. Eu falei: meu Deus, é verdade. Eu estou querendo tanta coisa, eu não me contento com o que eu já tenho, eu quero mais. Estou igual aquele homem lá que ele já era rico, ele queria ficar. Ainda não sou rico, tá? Eu estou dizendo assim, no sentido de que ele já tinha o que ele precisava, ele queria mais. E infelizmente, às vezes até as igrejas incentivam a pessoa a ter mais, criam pessoas apegadas ao dinheiro. E o apóstolo Paulo vai dizer em Timóteo que a raiz de todo o mal é o amor ao dinheiro. Então, quando Deus falou aquilo, eu falei: Pai, perdão, me perdoa, Pai, porque olha, eu estou querendo, se for para eu chegar onde a minha alma quer, Deus já falou hoje pela palavra, Ele me pega e me leva. Não precisa ficar correndo atrás. Deus faz chegar na nossa porta. Amém? Não precisa ficar desesperado. E eu pedi perdão para Deus. E se eu estou falando isso aqui, que é uma coisa particular, eu não costumo falar essas coisas, mas é porque alguém está precisando ouvir também. Amém? Para encerrar essa palavra. Então, se Jesus não quis ser o rei da terra, como ele mesmo falou para Herodes: o meu reino, para Pilatos, o meu reino não é daqui. Você não poderia fazer nada comigo se do céu não fosse te dado permissão. O meu reino não é daqui, meu reino é do céu. O meu reino é curar os enfermos. Tanto que quando João Batista começou a batizar, depois que ele batizou Jesus, e ele viu que as pessoas continuaram seguindo ele, ou João Batista mesmo, ele ficou na dúvida: rapaz, será que Jesus é mesmo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Ele duvidou da própria visão que Deus deu para ele. Não duvide da visão que Deus te deu. Você pode achar impossível, mas o Deus que te deu a visão não acha. Então o que acontece? Ele perguntou para Jesus, chegou lá os obreiros da igreja de João Batista e falou: mestre, João está perguntando se você é o enviado ou se a gente espera outro. Ele não respondeu na hora. Ele chamou os doentes e curou, expulsou os demônios lá, falou assim: vai e fala para João o que vocês viram aqui. Só fala isso para ele. E fala que aos humildes é ensinado o reino do céu. Só fala isso para ele que ele vai entender. Acabou. O reino de Deus é isso, irmão. E isso alegra o meu coração, porque nós temos visto o reino de Deus na igreja. Amém? Muitas curas, milagres, demônios sendo expulsos para a glória de Deus, porque o reino de Deus está entre nós. E Deus nos ensina nessa noite a nós não procurarmos coisas místicas. Isso pode acontecer. Alguém vieram me perguntar de signos. Olha, signo. Eu falei: não, o signo é o seguinte: antes da gente ter esse calendário que a gente tem, por que são 12 signos? Antes da gente ter esse calendário, antes de ter essa poluição que a gente tem em São Paulo, você nascia
e o pessoal sabia a data do seu nascimento pela posição das estrelas do céu. Então eles olhavam e falavam: essa estrela aqui parece, mas você vai lembrar qual nome? Vamos dar um nome para essa estrela. Aí dava o nome, Sagitário. Aí dava outro nome. Então ficou sendo as 12 estrelas. Mas o signo não tem mais nenhum mais poder do que esse. Eu falei para ela: poxa, você acabou com a minha crença. Eu falei: não, mas não é acabar, eu estou te explicando o que era o signo. Eu só te explicando, mas tranquilo. Irmãos, então não procura no misticismo, procura nas coisas simples, que é ali que ele está escondido. Quem imaginaria os judeus que não creem em Jesus, que tem judeu que crê, mas tem judeu que não crê porque espera um Jesus político, espera um Jesus que vai vir estilo Lula ou estilo Bolsonaro. Eles esperam um Jesus polêmico, um Trump ou um Biden. Mas Jesus veio em um carpinteiro, em um marceneiro. Por isso nunca despreza ninguém que vem te pedir na rua, que vem pedir no farol, que às vezes você não sabe, Deus está te visitando disfarçadamente. Em Hebreus, o apóstolo diz assim: muitos hospedaram anjos em sua casa, sem saber que eram anjos. Então às vezes você é um anjo na vida de alguém, mas às vezes alguém é anjo na tua vida também. Amém? Então, irmão, esse foi o ensinamento de hoje. Guarda no teu coração, guarda na tua alma, em nome de Jesus. Amém?